comecei uma série com vocês, sem querer, querendo, sobre a vida feliz e próspera, pensando no ano novo e nessa saudação cultural, né? Feliz ano novo, próspero ano novo. E eu fiquei pensando de onde que nós tiramos a nossa felicidade, prosperidade, para ter um ano feliz e próspero, né? De fato, nós que conhecemos o Senhor. E aí eu tenho desafiado vocês no Salmo 1, primeiramente, depois no Salmo 2. Salmo 1 começa dizendo como são felizes, bem-aventurados aqueles que meditam na lei do Senhor dia e noite. E aí descreve como eles são, árvore cheia de vida, frutos. E o Salmo 2 termina dizendo, aqueles que se submetem ao Rei, Jesus, como são felizes aqueles que se refugiam no Rei que Deus ungiu, que Deus escolheu para reinar. O Rei soberano que é o servo supremo. Jesus. Então hoje, quero terminar essa série falando sobre a graça que transborda. E eu queria mostrar para vocês uma figura, duas figuras. O que é esse objeto que vocês veem? É uma mangueira. E o que é isso que vocês veem aqui nessa figura? Uma mangueira. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A língua portuguesa, ela prega peças, né? Mas o que eu quero destacar para vocês, e eu não vou guardar segredo, é que a primeira mangueira que você viu ali, ela transporta a água. O que ela faz? Você conecta ela numa torneira, e na outra ponta, a água que sai ali, sai lá. E o que a mangueira faz com a água em si para ela? Nada. Não passa por ela no sentido de atravessar ela, só transporta por meio dela. E a outra mangueira, vocês estão vendo ali que tem um lago no fundo, eu fiz de propósito, peguei essa imagem de propósito. O que ela faz com essa água? Ela absorve, ela recebe essa água, desfruta dessa água, ganha vida dessa água e ela frutifica por causa dessa água. Tem diferença entre as mangueiras? Muita, muita. Por isso eu quero compartilhar com vocês um salmo que para mim, eu tenho muito carinho por esse salmo, é o menor salmo da Bíblia, é o menor capítulo da Bíblia. Então, como o texto é pequeno, eu quero ler algumas vezes com vocês. Para mim, pastor Ruiter, é uma proposta, talvez não a melhor, mas é uma proposta de grande ideia da Escritura. Então, a grande ideia tem que ser curtinha, né? Então, Salmo 117. Resume a Bíblia para mim numa pequena frase, né? Num pequeno texto. Salmo 117 é um bom texto para isso. Então, vamos ler juntos? Louvem o Senhor todas as nações. Exaltem todos os povos. Aleluia. Vamos orar? Deus, estamos diante da Tua palavra, que revela quem o Senhor é e o que o Senhor tem feito desde o início da história e vai continuar fazendo até o fim dela e por toda a eternidade. E Deus, é a Tua palavra que aponta para o Teu Filho, aquele por meio de quem o Senhor realiza essa obra de criação, redenção e consumação completa por meio de Jesus. Deus, então nessa noite, por favor, ajuda-nos a ver o Teu Filho com clareza. E mais do que isso, ajuda-nos a nos regozijar, nos alegrar, desfrutar dele, não só hoje, essa noite, enquanto festejamos em culto ao Senhor, mas por toda a semana, por esse ano e por toda a nossa vida, porque é o que faremos por toda a eternidade. Sê conosco nessa noite, ó Deus, abre os nossos olhos, mentes, corações, para contemplar o Teu Filho e adorá-lo, adorar o Senhor por meio dele. E no nome dele oramos. Amém. Bom, o Salmo 117
Está aí na NVI. Ele tem uma estrutura muito simples. Então eu vou ajudar vocês aqui. Me ajudou no estudo. Eu quero dividir esse salmo, tá bom? Então ele tem no primeiro versículo ali uma ordem muito clara. Louvem ao Senhor. E depois ele tem um motivo. Por que esse Senhor deve ser louvado? E ele termina com mais uma expressão, aleluia. Só que ele tem algumas questões que eu quero destacar com vocês. Olha só. Primeira, é que esse Senhor que está escrito aí, é o nome de Deus. Não sei se vocês vão lembrar, mas esse nome de Deus aparece a primeira vez em Gênesis capítulo 2, quando Deus passa a falar ao homem, a se relacionar com Adão e Eva no jardim. Então esse nome é um nome relacional de Deus. E esse nome, Deus revela a Moisés, quando Moisés, não sei se vocês vão lembrar, está lá falando vê Deus na sarça ardente, e aí Deus manda ele falar ao faraó para libertar o povo. E aí Moisés diz, né, Senhor, quando eu for lá libertar o teu povo do Egito, tirar o teu povo de lá para a terra, e perguntarem quem te mandou, quem é o Deus que te mandou, qual é o nome dele, e aí Deus manda dizer. Verso 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o eu sou, é uma expressão muito semelhante. O Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então, o Senhor, na letra maiúscula, quando você lê na sua Bíblia, é o nome relacional de Deus e o nome pactual de Deus. O nome pelo qual Ele quer ser reconhecido pelo seu povo para sempre. É o nome pactual de Deus, o eu sou, o Senhor. Ou como um professor gostava de falar no seminário, o Javé. Então eu coloquei ali as letras YHWH, que seria uma transliteração, tá bom? Das letras hebraicas. Então louvem o Javé, todas as nações, exaltem-no todos os povos. É isso que o Salmo está dizendo. Louvem o Deus relacional, o Deus que escolheu um povo para si, quer ser reconhecido como esse Deus libertador, que escolheu um povo e libertou um povo para ser seu. Porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Javé dura para sempre. Estão comigo? Tudo jóia? O Javé. E aí, tem mais uma questão que eu queria destacar ali. Ó. No final, quando o Salmo diz aleluia, alelu é o verbo hebraico para louvor. Louvem. É o mesmo do início. Louvem o Javé. No final, louvem Yahvé. O nome de Deus está junto ali com a palavra. Aleluia. Quando a gente fala aleluia nos louvores, a gente está dizendo louve o Javé. A gente nem sabe disso, mas a gente está falando isso. Para nós virou uma expressão. Aleluia. Uma expressão de louvor. Mas no hebraico é um convite. Louvem o Javé. Vamos louvar a Deus. Essa é a ideia. Tudo bem? Beleza? Quero facilitar para vocês. Então, louvem o Javé, o Deus relacional, todas as nações, exaltem-no, mais uma expressão de louvor, todos os povos, e o Salmo termina mais uma vez dizendo, louvem o Javé. E ali no meio, nós temos o motivo. Por que esse Deus deve ser adorado? Por quê? Porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Javé dura para sempre. Esse é o motivo. Mas, Tarcísio, como assim amor leal e fidelidade do Javé? Ele está destacando dois atributos aleatórios? Será? Me parece que não. Mais uma vez, lá no Antigo Testamento, ainda com Moisés, Moisés sai com o povo da terra, depois das pragas no Egito, atravessa o Mar Vermelho, chegam no Monte Sinai, Deus faz aliança com o povo, os 10 mandamentos, o povo aceita, decide obedecer a Deus,
Logo em seguida, Moisés sobe para o monte, fica 40 dias, e o povo diz, bom, o Moisés sumiu, a gente não sabe se ele está vivo, vamos fazer um bezerro de ouro. E adora ídolos, como se os ídolos, esses são os deuses que nos libertaram do Egito. O povo peca contra Deus. E aí, depois de pecar contra Deus, Deus se ira, Moisés intercede, Deus demonstra perdão para com o povo, os aceita, só que o povo no início, logo no início da sua história de relacionamento com Deus, já demonstra um coração duro, difícil. E aí Moisés diz, Senhor, lá em Êxodo 33, eu só vou se o Senhor for comigo, eu não vou conseguir sozinho. E o Senhor, se o Senhor me ama, me considera, por favor, me mostra a tua glória. Eu quero ver a tua glória, Deus. E aí Deus diz, tudo bem, eu vou te mostrar a minha glória. E aí ele mostra, Deus passa diante de Moisés cantando esses versos. Preste atenção. E passou diante de Moisés, proclamando, vamos juntos? Senhor, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, o pecado. Amém. Moisés, essa é a minha glória. Eu serei glorificado por isso. Eu sou. Lembrou do nome? Esse é o meu nome. Eu sou. Está repetido, para dar ênfase. Deus compassivo, misericordioso, paciente. E aí, as duas expressões ali do Salmo 117. Cheio de amor e de fidelidade. Como o Senhor Deus, Criador, Salvador, que faz aliança com o seu povo, quer ser lembrado e glorificado. Como o Deus de relacionamento, cheio de amor e cheio de fidelidade. É assim que Deus quer ser glorificado. Mas esses dois atributos de Deus, embora estejam escritos aqui, cheio de amor e fidelidade, no Salmo 117 também, o seu amor leal e a sua fidelidade, esses dois atributos também podem ser traduzidos como graça, amor, benignidade, bondade, favor, ok? Amor, graça. E fidelidade tem a ver com ser verdadeiro, ser sincero, que cumpre o que diz, que a sua palavra vale e vale muito, ele não volta atrás. Fidelidade, uma outra tradução possível é verdade. Então, Deus quer ser reconhecido como o Deus que é cheio de graça e verdade. Deus quer ser glorificado por ser o Deus de graça e verdade. E aí, como ele demonstra essa graça e verdade, ou esse amor e fidelidade? Ele demonstra perdoando a maldade sem deixar de punir o culpado. Parecem coisas contraditórias. Deus quer ser glorificado por seu amor e fidelidade, por sua graça e verdade, que perdoa sem deixar de punir. Como que é isso? Como que é isso? Como que Deus pode ser justo e perdoar um pecador? Como que um juiz, um bom juiz, vai estar diante de um criminoso e bater o martelo e dizer, você é inocente. Mas ele é um criminoso, ele não pode ser solto, ele não pode ser liberto. Deus quer fazer exatamente isso, libertar o criminoso, o culpado, mas ele promete punir a maldade. Por isso, ele enviou Jesus. Vamos ler juntos? João 1, 14. Aquele... Vimos a sua glória. Viram aí? Deus quer ser glorificado como Deus cheio de amor e fidelidade, cheio de graça e verdade. Então, Ele vem.
em pessoa. Se antes ele passou diante de Moisés para declarar a sua glória, em Jesus ele vem habitar entre nós, personificando a graça e a verdade, que perdoa o culpado, mas pune, ele castiga o erro. E ele fez isso no seu Filho. Isso se cumpre plenamente em Jesus. Portanto, aquilo que Deus revelou a Moisés lá atrás, no início da história do povo de Israel, no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia ainda, Jesus vai personificar e cumprir tudo isso, revelando perfeitamente a graça e a verdade de Deus. Deus, portanto, quer ser glorificado por meio de Jesus. O Deus relacional quer ser glorificado por meio do seu Filho, que vem até nós, que busca o pecador e o restaura, o redime, o perdoa, assumindo a culpa do seu pecado. Então, Salmo 117, louvem o Javé, todas as nações, exaltem-no todos os povos. Por quê? Imenso é o seu amor leal, a sua graça por nós. E a sua fidelidade, a sua verdade, dura para sempre. Louvem o Javé. Salmo 117 nos reserva duas qualidades ainda, para o amor leal, uma para o amor leal e uma para a verdade de Deus, ou para a fidelidade de Deus. Primeiro, o Salmo vai dizer que esse amor leal de Deus, essa graça de Deus, ela é imensa. Ela é imensa. Então a palavra aqui, para imenso, pode ser grandioso, mas também pode ser poderoso, intenso, muita força, tá bom? É uma intensidade muito grande, uma grandiosidade. O amor de Deus é imparável. Não dá para resisti-lo. Ele é muito forte. E a verdade de Deus, e a sua fidelidade, aquilo que Deus coloca a sua palavra, promete fazer, dura para sempre. Então preste atenção nisso. Duas qualidades. Imensa e duradoura, sem fim. E aí, isso me fez rapidamente pensar. Alguém conhece esse lugar? Já foi lá? Cataratas do Iguaçu. Lindo, né? Tá vendo aí bem aí a foto? Dá para ver, né? Muito bonito. Quem já foi sabe melhor do que eu. Eu nunca fui. Mas o que eu lembrei? Eu lembrei da imensidão, da força dessa água. E essa água não para, não dá para desligar, né, Danilo? Fecha aí. Hoje vai ser folga, então ninguém vai vir mesmo, vamos fechar a catarata. Não funciona assim, né? É um fluxo imenso de água, imparável, contínuo. E aí você vai lembrar que no ano passado, final do ano passado, como acontece de vez em quando, houve uma enchente tão forte, bateu recorde, tão forte que teve que interditar. Ninguém entra, está perigoso. Se alguém entrar ali para ver, como tem um povo ali, tem um pessoal ali, né, curtindo. Se tivesse alguém ali durante a enchente que aconteceu, não sobreviveria. O fluxo era forte demais. Só que esse fluxo forte, que destrói, esse fluxo também é um fluxo que traz beleza, apreciação, admiração. Uau, que beleza! Intenso e duradouro. Assim é a graça e a fidelidade de Deus por nós. É o que o salmista está dizendo. Por nós. Por isso ele deve ser louvado. E aí você vai se lembrar, a gente está falando de água, fluxo de água intenso e duradouro. Olha o que Jesus fala para a mulher samaritana que buscava água num poço, tá bom? Poço. Pensa em poço. E pensa no que Jesus falou, pensa na catarata do Iguaçu. Jesus respondeu, vamos junto? Quem beber... Aquilo lhe der se tornará
uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Tem mais um. João 7, 37 e 38. Jesus no templo, pregando às multidões. Olha o que ele diz. No último e mais importante dia da festa, no templo de Jerusalém, templo de Herodes, levantou-se e disse em alta voz, vamos juntos? Se alguém tem sede, beba. Fluirão do seu interior. Aonde a pessoa vai, a fonte está dentro dela. Entendeu? Deus não quer ser adorado num lugar. Deus quer habitar pessoas que o adoram. Deus coloca em nós esse fluxo de água que dá vida. Água viva que flui para sempre. Apocalipse 22, João, vislumbrando o futuro, a nova Jerusalém e o seu povo. Olha o que ele fala sobre a cidade. Olha o que vai ter lá. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. O rio da água da vida. E aí no verso 17, ainda no capítulo 22, o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Venha hoje. Essa fala do verso 17, não é lá na frente, mas é o povo de Deus hoje, convidando pessoas. Olha, esse rio que a gente vai ver e beber lá na Nova Jerusalém, ele já está disponível hoje em Jesus pela fé. Venha, não perca mais tempo. Beba de graça da água da vida, que nós bebemos. Nós bebemos hoje. E aí uma figura, né, uma ilustração, fiz com inteligência artificial, isso aí é nova moda, né? E aí, um trono, uma árvore no fundo, frondosa, e água saindo, fluindo debaixo desse trono. Deus, o Rei, Deus estabeleceu o seu Rei, Jesus Cristo, que oferece de graça a água da vida a todas as nações. Como o Salmo 2, nós lemos no Salmo 2, e o Salmo 117 está nos lembrando. E o Salmo diz, louvem o Javé, todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, grandioso, poderoso, imparável, irresistível é o seu amor por nós, e a sua fidelidade, sua verdade, não muda, não muda. E quem são os alvos desse amor leal e dessa fidelidade? Quem Deus quer alcançar? E aí o Salmo também nos diz, louvem o Javé, todas as nações, exaltem-no todos os povos. Adão no jardim, o pastor Fernando nos lembrou muito bem, né? Adão no jardim de Deus, criado para habitar com Deus no jardim, em abundância, cheio de tudo que precisava e muito mais. Adão escolhe a falta. Então ele tinha a abundância. Coma, é uma ordem, coma de todas as frutas do jardim, todas, é uma ordem. Mas não coma dessa árvore. Essa não pode, senão você vai morrer, Adão. E Adão escolhe a morte. Adão escolhe a escassez, o vazio. Estamos aqui, nesse mundo caído. Até hoje, né? Cheio de dor, cheio de morte, cheio de guerra, cheio de doença. Envelhecemos por causa do pecado. Do Adão e o nosso. Mas Deus, que é rico em misericórdia, chamou um povo para si, Israel, disse, por meio de você virá alguém, Israel, que reinará sobre todas as nações e vai trazer a bênção de Deus de volta. Israel falha na obediência,
mas Jesus vem de fato, por meio de Israel. E aí em Jesus isso se cumpre. E olha o que o povo de Deus, aliás, não só o povo de Deus, olha o que será cantado no futuro, nos céus, novos céus e nova terra. Olha o que é cantado lá. E eles cantavam um cântico novo. Vamos juntos? Tu és digno. De toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino, sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Na sequência, João então olha e ouve voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam: louvem o Javé. Lembra Salmo 117? Louvem o Javé por sua graça e fidelidade, graça e verdade. Olha o que eles cantam. Vamos juntos? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E o texto continua. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam, vamos lá? Aquele que está sentado e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes dizem amém, e os anciãos prostram-se e o adoram. De fato, o Salmo 117, ele é um convite, mas ele também aponta para um resultado final, como uma profecia. Deus será louvado para sempre por sua graça e verdade em Jesus. Deus será louvado. Por isso, nações, não sejam tolos, venham, bebam da água da vida que está em Jesus. E aí? Perceberam a diferença entre a mangueira e a mangueira? Deus, Ele não quer só a nossa obediência. Ele não escreveu um livro de regras, Ele escreveu a sua palavra, que aponta para o seu Filho, o Filho a quem adoramos, nos alegramos nele, o recebemos com alegria, beijamos, como diz o Salmo 2, e o louvamos, respondemos em louvor. Deus quer ser glorificado por um povo de todas as nações que se regozija em sua graça e verdade. De novo, Deus quer ser e vai ser glorificado por um povo de todas as nações, por sua graça e verdade. Se regozija em sua graça e verdade em Jesus. Um irmão querido, já falecido, está com o Senhor, escreveu o seguinte, citou o seguinte: adoração é o transbordar de um coração grato e impulsionado pelo sentimento do favor divino. Adoração é o transbordar de um coração grato e impulsionado pelo sentimento do favor divino. Então, diante disso, meus irmãos, diante do Salmo 117, encerrando a nossa série, eu quero trazer algumas aplicações, tá bom? Então, a primeira aplicação. Salmão diz que bem-aventurado, feliz e próspero é aquele que medita na lei do Senhor, não ouve o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Então, uma aplicação. Desligue as distrações. Desligue as distrações. Medite na lei do Senhor. Isso aqui é a nossa vida. Está em ordem? Não está. Você consegue achar os números aí de 1 a 20? Quem consegue? 1, 2, 3, 4, 5. Só até o 10.
Não, vai até o 20 mesmo. Vai até o 20. Tá fácil. Não tá fácil? Não tá. Quem já achou até o 5? Ninguém, né? É difícil. Por isso, vamos tirar o foco das distrações, tá bom? A nossa vida nessa terra é confusa, é cheia de problema, é difícil. Então, uma sugestão: de olhos fechados vemos melhor. Faz sentido para você? Então, diante da confusão à sua volta, feche os olhos. Medita na lei do Senhor, que aponta para quem? Para Jesus. Medite em Jesus. Quem é Ele? Ele é o Rei poderoso. Puxa, Tarcísio, mas se Ele é o Rei poderoso, por que minha vida está assim, tão bagunçada? Espera aí, você lembra como Ele chegou na glória? Você lembra como foi a vida dele? Foi bagunçada. Ele foi o Filho de Deus que desceu a condição humana, e desceu a condição de servo, e desceu a condição de humilhado, e desceu à cruz, e desceu ao sepulcro. E ficou lá? Não ficou. Porque a vida dele não era uma bagunça. A vida dele estava nas mãos do Pai, que tinha todo o poder e usou a vida dele, por meio da vida dele, veio nos chamar de volta para si e trazer ordem de volta à nossa vida. Jesus sabia que ele servia ao Pai, que traz ordem ao caos. Vocês lembram da criação? No princípio, trevas, caos, a terra era sem forma e vazia, e Deus cria a ordem. Haja, haja, haja. Esse é o nosso Deus. Jesus sabia disso, ele estava lá criando. Ele estava lá. Por isso, ele não temeu, mas ele entregou-se àquele que julga com justiça. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. E eu estou descendo para resgatar um povo, para exaltar comigo. Feche os olhos. Diante da confusão, que faculdade eu faço? O que eu faço com meu filho doente? Como será meu plano de aposentadoria? E se eu perder esse emprego? E se eu perder esse filho? Diante da confusão, será que eu vou ter o que comer amanhã? De olhos fechados, vemos melhor. Medite em Jesus. Ele é o Rei que governa a história, mas Ele governa a sua história, para o seu bem e para a glória dEle. Segunda aplicação, a vida, com V maiúsculo, Jesus. A vida governa em você, com você, por meio de você e para você. Jesus é o Rei, Ele é o seu Rei, que é o seu pastor. Beije o Filho. Se você ainda não recebeu Jesus, esse Jesus que a gente está pregando aqui, cantando aqui, creia. Hoje é um bom dia para isso, um bom convite. Creia em Jesus, receba a vida e vida eterna, vida plena nele. E se você já conhece Jesus e é como eu, tem hora que a gente tem que ser relembrado. Volta para Jesus. Não deixe as distrações da vida te enganarem. Feche os olhos, Tarcísio. Você tem vida eterna. Deus está te conduzindo a novos céus e nova terra onde habita justiça. Calma, cara. Não responde assim, cara. E aí, olha só. Vê se te ajuda. Fecha os olhos que você enxerga melhor, certo? Aí a nossa vida faz assim, ó. Perceberam? Tem laser aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí vocês continuam. Dá para chegar no 20? Bem mais fácil. Continua bagunçado? Sim! Nessa vida, nesse mundo, a nossa vida, ainda a gente vai encontrar dificuldade, gente. Não estou pregando teologia da prosperidade, tá certo? É o Evangelho. Só que com Jesus, a gente fecha o olho e lembra, peraí, eu não preciso viver na loucura. Eu tenho um propósito, eu tenho um Pai, eu tenho o Espírito em mim, o Filho comigo.
até a consumação dos séculos. Por último, a alegria compartilhada aumenta. A alegria compartilhada aumenta. Salmo 117 era cantado por Israel, convidando as nações ao louvor a Deus por sua graça imensa, irresistível, e por sua fidelidade imutável. O povo de Deus, que recebeu a vida em Cristo e desfruta dela individual e coletivamente, transborda de gratidão e louvor. O povo de Deus, que recebeu a graça e a fidelidade de Deus em Cristo e desfruta dela, transborda de louvor, individual e coletivamente. É isso que fazemos aqui. Compartilhe a vida em Jesus. Louve-o. A gente falou no Salmo, louve, louve. Não só com a sua voz, também com a sua voz, mas com a sua vida. Frutifique, deixe Jesus fluir por meio de você. Eu perguntei a Jaque, né? Os meninos estavam na sala. Quem é o Senhor do nosso lar? E aí ficou um silêncio. Porque fui eu que perguntei, e não foi num tom muito amigável. Gente, quem é o Senhor do nosso lar? É claro que é Jesus, não sou eu não. Eu sou falho. Pela graça de Deus, eu quero frutificar Jesus, lembrar de quem Ele é, para mim, por mim, comigo, e deixar Jesus fluir no meu lar. Esse é meu esforço diário, Vitor. Estou na luta. Mas pela graça, não vou desistir. É isso que eu quero. Eu quero louvar a Jesus com a minha vida. Eu quero ter um feliz ano novo. Um próspero ano novo. Eu quero que o meu lar tenha. Minha esposa tenha, meus filhos tenha. Minha igreja tenha. E vocês têm que me aguentar muito, mas pela graça a gente consegue, juntos. A alegria compartilhada aumenta. Esse louvor a Jesus, que é um transbordar, quando compartilhado, ele aumenta. A tristeza diminui, né? A gente compartilha a tristeza, chora junto, diminui. A alegria aumenta. Louve a Jesus, compartilhe Jesus, para desfrutar mais e mais da graça e da fidelidade dele. Por isso nós nos reunimos como igreja, amamos nos reunir como igreja, para olhar para a palavra dele, relembrar dele, nos regozijar nele e compartilhar ele. A vida feliz e próspera em Jesus deve ser recebida, desfrutada e compartilhada para a glória de Deus.